igreja abençoada, amém? Oh, glória, eu não ouvi esse amém. Shalom, igreja abençoada, amém? Aleluia, louvado seja o nosso. Primeiramente é um prazer imenso, enorme estar aqui, né, nessa congregação, podendo aqui compartilhar a palavra e conhecer também, né, mais uma parte do corpo de Cristo, amém? Essa igreja abençoada, esse povo que vai morar na Nova Jerusalém Celestial, amém, queridos? Então isso é para mim uma alegria, um privilégio muito grande, principalmente por estar aqui, sabendo que este rebanho, este povo é conduzido pelo pastor Hernani. Uns tempos atrás, amados, quando eu falo uns tempos atrás, aí é bem atrás mesmo, o povo crente, que assim foi chamado, era conhecido, era o livro da capa preta, mudou muito hoje, e ali era a Bíblia aqui no peito, uns carregavam assim, outros punham às vezes debaixo do braço aqui, e era assim, onde passava a pessoa sabia, opa, olha ó, é um crente ali, um crente ali. Hoje está difícil você saber, porque as pessoas abandonaram um pouco a Bíblia convencional. Hoje a facilidade é muito grande, eles abandonaram a Bíblia convencional, claro, não todos, eu não posso generalizar, porque eu seria injusto, mas não carrego, não traz, muitos vêm para os cultos, não traz a Bíblia, se acomodaram, e eu gostaria tanto de ter, e não tenho, porque não posso. Então aproveita, enquanto você pode ler, comer esta palavra, amém? Aproveite, não perca a oportunidade, meu irmão, aproveite, leia, dia e noite, Salmo 1, a lei, o prazer está a meditar na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite, olha só, de dia e de noite, ou seja, constante, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 10, vamos ler o verso 1, o verso 2, verso 1 e o verso 2, quero pedir o pastor Hernando que leia para nós, por favor, pastor, o aplicativo fechou aqui. Aleluia. Aleluia. Amém. Pai, nós queremos te exaltar mais uma vez, rogamos as suas misericórdias. Fale conosco, Pai querido, nesta noite, que nós possamos sair daqui transformados, cheios da tua palavra. Assim nós oramos e glorificamos. Amém. Amém, queridos? Olha só, que interessante isso aqui. O versículo 1, ele fala que ele designou 72, e depois ele designou outros 70. Para quê? Para fazer uma obra, para ir ao campo, para ir à seara. O campo, a seara, mas e aí? Qual foi a motivação disso aqui? O que motivou esses discípulos a irem? Você pode dizer, a obediência ao mestre. Ok,
Ok, concordo. Mas só a obediência motivou esses discípulos? Será? Judas fazia parte, inclusive, do colégio apostólico. Judas fazia parte. E ele, de fato, obedeceu ou obedecia ao mestre? Não. Tanto que não, que ele o traiu. Diz o texto que ele metia a mão na bolsa e o traiu. Então, a motivação tem que ser obediência também? Sim. Mas, qual a motivação de você pregar o evangelho, de você pregar a palavra, de você evangelizar? Queridos, é muito interessante quando nós deparamos com isso aqui, ó. Olha só, Jesus envia 72 discípulos, e depois designou outros 70, e mandou-os diante da tua face. De 2 em 2, agora aqui, ó, de 2 em 2, a todas as cidades. De todas as cidades e lugares onde eles haveriam de ir. E o que eu quero falar com vocês um pouquinho aqui nessa noite é da motivação para fazer a obra. Motivação para evangelizar. Motivação para fazer missões. Missões é muito abrangente. Missões não se restringe apenas você sair daqui e ir lá para a África. O conceito de missões geral na cabeça das pessoas é isto. Sim ou não? É isso, não é? O conceito? Missionário é aquele que foi lá para a África, é aquele que foi para Estados Unidos, para a Itália. Este é missionário. Agora, aquele que saiu daqui e foi pregar ali em Nova Contagem, aquele que saiu daqui e foi pregar ali no Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço. Não é. Queridos, missões, ela se divide em algumas categorias: missões urbanas, missões transurbanas, missões transcultural. Tudo é missões. Agora, se você sair da sua casa, na sua rua, e se você atravessar do outro lado, pregar para o seu vizinho, evangelizar o seu vizinho, o de baixo, o da frente, o da retaguarda, se você andar no teu bairro, pregando, anunciando, você está fazendo missões, você está cumprindo o ID. E é interessante que nós devemos pregar e anunciar em todas as cidades, em todos os lugares, está aqui escrito, em todas as aldeias, línguas. Mateus 9, 36, o que está escrito lá em Mateus 9, 36? Abrem aí, Mateus 9, 36, lá diz o quê? Quem pode ler para nós aí bem forte? Eu sei o que está lá, mas olha, está vendo? Ao ver a multidão, e se você ler o versículo anterior, o 35, ele fala exatamente onde deveria pregar.
Não é isso, pastor Hernani? O 35? Nas aldeias, idiomas, povos. Então, queridos, nós devemos anunciar em todo lugar, em todo momento, não interessa onde ou como. E ele olhou para a multidão, compadeceu-se dela, porque ele viu que eram ovelhas, ou que estavam como ovelhas que não tinham pastores. Não tinha quem apacentasse, quem cuidasse, quem pregasse. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Quando ele usa aqui pastor, ele está usando o sentido de pregar, evangelizar, levar uma palavra de salvação, amém? Não na concepção do exercício pastoral, da autoridade espiritual. Muitos confundem às vezes. De umas 2, 3 décadas para cá, surgiu um movimento que confundiu muito isso aqui, onde todo mundo era pastor, ou todo mundo poderia ser pastor. E esse texto aqui não está dizendo isso. Ele está dizendo sim, que eu e você que está aí sentado nesta cadeira, você tem a função de evangelizar, de pregar, de levar uma palavra de salvação, de cuidar de uma vida, amém? Cuidar de uma vida, e isso é um papel, uma função pastoral. Você precisa ter um papel, uma função pastoral. Agora o exercício, a autoridade espiritual é outra. Por exemplo, um líder de louvor, ele acaba tendo ali um grupo, ele acaba tendo que cuidar daquele grupo, cuidar daquelas pessoas, pastorear, entre aspas. Ou seja, cuidar, anunciar, pregar, amar, abraçar. Amar aquelas vidas. Então, quando é que ele diz, é porque não tinha ninguém que pregasse, não tinha ninguém que cuidava daquelas pessoas. Marcos 13:10, eu vou parafrasear. Lá diz que nós devemos pregar entre todas as nações. Todas as nações. Mateus 28, a partir ali do versículo ali 16, Jesus começa a dizer, olha, toda autoridade foi dada nos céus e na terra, portanto, eu vos envio, ide por todo o mundo, ide por onde? Por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. Olha só, Jesus aqui está dizendo, olha, ensina para eles tudo que eu ensinei para vocês. O que vocês têm aprendido com a palavra? O que vocês têm aprendido com Jesus? O modelo fundamental, a pedra fundamental da minha e da sua fé. O que você tem aprendido? Ensina. E ele fala assim, olha, e fazei discípulos. Hoje, as coisas se confundiram muito, porque as pessoas hoje fazem discípulos para ela, a motivação delas é fazer discípulos para elas. É o meu discípulo, não é isso? É o meu discípulo. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, fazei discípulos para vocês, não, fazei discípulo para Ele, para o reino de Deus, o reino do eterno. Eu não tenho que fazer discípulo para mim, eu não tenho que ter discípulos. A igreja, quando eu falo igreja, eu falo da congregação, eu não estou falando da placa, do nome, da organização, eu estou falando de vocês que estão aí sentados.
A igreja precisa fazer discípulos quanto mais rápido possível, e discípulos para Ele, aleluia, discípulos para Cristo, não para si, porque quando você faz um discípulo para si, ele se frustra, ele cai, ele desvia, ele se perde, ele não firma de fato no Evangelho. Agora, tudo isso aqui, meus queridos, a gente pensa, você pode perguntar, mas se eu não vou fazer isso para mim, então, o que eu vou ganhar com isso? Qual a motivação que eu vou ter? Talvez você pode alegar que você não sabe falar, ou que você não tem tempo, ou que você é isso, é aquilo, é pequeno. Olha, Moisés, quando foi chamado, querido, Êxodo capítulo 3, Moisés foi chamado, e Moisés, ele disse assim, quando ele foi chamado ali, e lá no capítulo 4, é dado a ele a missão de ir ao Egito, voltar ao Egito, e resgatar o povo, aleluia, de ser o resgatador. E ele diz, não, mas eu não posso, porque eu sou homem de lábios pesados, de boca pesada, eu não posso. Ele começou a criar barreiras, desculpas, meios para que ele não fosse. Alguns estudiosos afirmam que Moisés era gago, outros afirmam que Moisés era fanho, outros afirmam que ele era meio bruto para falar, meio bruto, meio grosso, grosseiro. Então, não tem uma corrente definitiva. Agora imagine se ele fosse gago, imagina, ele chegando para Faraó, e tentando falar, e Faraó perdendo a paciência, rapaz, sai aqui. E se ele fosse bruto, seu rei, e pronto, e tal, estou aqui porque ou você deixa eu te mato. Era uma desculpa, não era? Era. Mas aí, querido, o eterno Deus diz para ele assim, ei Moisés, quem fez a boca do mudo? Quem fez os olhos do que não vê? Quem fez o coxo, o paralítico? Porventura não fui eu? Ou seja, a capacidade espiritual, Ele te dá, Ele te reveste, aleluia. Olha, querido, dentro disso aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, com 15 anos, aproximadamente 15 anos, faltavam poucos meses para completar 15 anos, eu sofri um acidente de laboratório químico, caiu ácido muriático nos meus olhos, e aí, enfim, provocou o estrago que está hoje. Em 1986, e para mim foi uma tristeza, eu fiquei 2 anos em depressão profunda, tentei suicídio por 2 vezes, mas dizem que vaso ruim não quebra, né? Que bom. E aqui estou. Superei essa dificuldade, essa barreira, lutei, retomei meus estudos, estudei, formei, fiz o curso acadêmico, a faculdade, trabalhei, superei, formei, lutei contra limitações que o mundo impunha a mim, que o mundo determinava, que as pessoas olhavam, e às vezes até hoje ainda olham, mas aqui estou.
sendo um vaso nas mãos do Altíssimo Criador. Para quê? Para ensinar, para pregar, para evangelizar e para dizer para vocês, querido, que a sua motivação é a recompensa eterna que você receberá, o galardão, a pedra na sua coroa, por você superar as suas limitações, as suas barreiras, a sua falta de tempo, a sua falta disso ou daquilo, para que você possa se colocar nas mãos dele e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. É isso que ele quer. É isso que ele queria ouvir de Moisés. Isaías capítulo 6, lá no verso 8. Isaías era um parado, era literalmente o bobo da corte. Estava ali no palácio, o seu tio. E ali ele profetizava, metia o dedo no nariz de todo mundo: ai de fulano, ai de ciclano, ai disso, ai de Israel. E quando o tio morreu, diz o texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele viu, ele teve a experiência. Sabe por quê? Porque aquilo que limitava ele foi tirado da vida dele. E aí ele viu a glória. E aí ele viu os anjos, serafins. E um deles voou com uma brasa presa em uma tenaz, tocou nos seus lábios, aleluia, e diz: pelos teus pecados estão purificados. E aí vem a pergunta: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Claro, queridos, que isso aqui é um texto messiânico, profético. Amém? Porém, Isaías é o profeta messiânico. E ele, tipificando o filho, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje ninguém quer dizer isso, praticamente. As pessoas se acomodaram, estão olhando obstáculos, barreiras, estão olhando dificuldades. Queridos, se eu fosse me deter nisso, eu não saí nem da cama. E vocês vão ouvir críticas, vocês vão ouvir palavras depreciativas. Eu ouvi, diretamente ou indiretamente. Uma vez, eu estava fazendo o bacharel em teologia, e aí disseram assim: mas como que você vai ser pastor? Você vai ser pastor? Eu falei: bom, eu estou me preparando. Se eu vou ser, eu não sei, mas que eu já tenho um chamado eterno, eu tenho. Que eu tenho um chamado divino eterno, e isso eu possuo. Eu não sei o que vai ser de mim, mas eu estou me colocando nas mãos dele, na brecha. O que você precisa, igreja, é se colocar na brecha, meu irmão. É dizer: eis-me aqui, não importa o que você tem, o que você não tem, o que você fez ou deixou de fazer, a sua limitação, a sua dificuldade, não interessa. A sua motivação é ver vidas sendo libertas, vidas sendo salvas, resgatadas pelo poder da pregação do Evangelho. Aleluia! Esta é a maior motivação que você possa ter. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto eu sinto as dores de parto. Aleluia. Oh glória. Oh ramante, oh recalabahas. Que eu sinto as dores de parto pelos eleitos. Igreja, você tem que se deixar ser ventre do Espírito. Ventre do Espírito para gerar vidas. A tônica do Evangelho é ganhar almas, vidas.
é saquear o inferno, é povoar a nova Jerusalém celestial. E para isso, Ele conta contigo. Ele conta contigo. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Uai, pastor, que negócio é esse? Não, Ele não precisa. Porque se você não quiser, Ele chama outro e usa outro. Amém? Ele não precisa. Mas aí tem um fato muito importante. Ele conta com você? Conta. Ele conta contigo. Ele olha para você e espera que você diz: eis-me aqui, eu vou evangelizar, eu vou pregar ali, eu vou pregar no bairro, na rua, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas, eu quero povoar os céus, a nova Jerusalém celestial, aleluia. Esta é a sua motivação, querido. E eu ouvi. E uma vez eu estava no seminário, sozinho, cheguei cedo. Fui para a sala, dobrei meu joelho, comecei a orar. Falei: papai, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? As pessoas olham para mim, e muitas me veem como um coitado. E que é horrível. As pessoas me veem até mesmo como um inválido. Eu disse para ele: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Eu não vou ficar nesse lugar. Eu não sirvo. E aí nós tivemos uma reunião de ministério, muito abençoada. E ali colocou os pastores todos para orarem. E eu fui ali, prostrei, de joelhos, bem no cantinho. E eu lá chorando, clamando. E veio um pastor Reuel Pereira Feitosa. Ele veio e ele pôs uma mão na minha cabeça e uma aqui no meu ombro. E ele começou a orar. E eu quase que balbuciando, ninguém ouvia o que eu estava orando. E eu orei sozinho dentro do seminário, na sala, ninguém ouviu. E ele começou a dizer: filho, eis que eu sou contigo, aleluia. Filho, eis que eu vejo a tua luta. E ele diz assim: se eu quiser te curar, eu curo. Mas eis que eu quero te usar assim para a minha glória. E ele disse mais, o Espírito usando ele, dizendo: olha, os meus olhos serão os seus olhos, e a minha boca será a tua boca, aleluia. E não ligue para que os outros vão dizer, porque eu te capacito e eu te preparo para uma obra que eu tenho já preparada para ti. A partir desse dia, meus irmãos, minha vida mudou. Minha vida mudou. E todo qualquer tipo de dificuldade, limitação, barreira, caiu por terra. Caiu por terra. Você pode fazer a obra, querido. Você pode evangelizar, meu irmão. Não tem coisa melhor do que você ver uma vida sendo salva, sendo resgatada, queridos. Aleluia. Não tem motivação maior do que essa. Não tem satisfação no mundo. A própria palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha. E teve uma oportunidade. Neste ministério, orando, precisava de um pastor, de um missionário no Acre. Meu pai, no meio da floresta amazônica. Um lugar longínquo, difícil, acesso. Recursos escassos, quase que zero. Dificuldade, em todos os sentidos. O meu coração ardeu, queimou. E eu fiquei quieto, fui orar. Aí,
aqui a Sônia, a missionária Sônia, falou com o pastor que estava nessa região. Eu nem sabia, eu tinha só orado. E ela disse, não, pastor, não sei o que, leva nós, enfim. E aí, o pastor diz, diz que vocês querem ir. Aí eu falei, uai, e foi? Ela disse. Eu falei, tá, então vamos. E aí, fui. E disseram para mim, mas você vai. Lá você vai encontrar, lá só tem índio. Lá os índios chegam na sua casa, entra e come no seu prato, mete a mão no prato e come. E é isso, é aquilo. Lá não tem estrada, lá não tem isso, lá não tem aquilo. E eu disse, eu vou. Eu disse, índio também é gente, precisa ser salvo. E a minha motivação era essa, era ganhar vidas, almas, aleluia. Não era me satisfazer, não era me alegrar, não era mostrar para ninguém que eu era capaz ou que eu não era. Era exatamente ganhar vidas, ganhar almas. Qual é a sua motivação, querido? Olha, hoje, muitos dentro das congregações estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Eu não quero dizer isso diretamente para você, mas muitos estão perdendo tempo, presos a limitações. Não existe limitação no reino de Deus. Não existe barreira no reino de Deus. Basta que você se coloque na brecha e Ele vai te usar. Não importa se você falta um dedo, uma perna, uma orelha, um nariz, um olho. Se você é pequeno, é grande, é magro, se você é rico, é pobre, se você é empresário, se você, não interessa, Ele te usa. Querido, eu ganhei muitas almas lá em Manso Lima, ganhei muitas vidas, deixei lá uma obra, uma igreja estruturada, montada, e um povo, vidas salvas, e isso era a minha alegria. Isso é o meu prazer. Isso era o meu prazer. Teve uma vida lá, uma alma, que eu jejuei 21 dias para ganhar essa vida. E ela era, assim, católica roxa. E o marido dela dizia que ela não gostava de crente, que ela jogava água nos crentes quando ia lá, que ela xingava, maltratava. E eu falei, eu vou orar e jejuar por ela. E depois de 21 dias, eu vou lá. E fui. E fui outras vezes. E outras vezes, e outras vezes, e outras vezes, e outras vezes. E ela converteu. Depois de muita luta, ela converteu, ela aceitou. Ela foi para os cultos, para a igreja. E se tornou uma bênção. Aquilo para mim foi o maior prazer, queridos. Aquilo me motivou tanto. E não tinha limite, barreira. Eu amava um, amava outro. Eu ia na casa de um, eu ia na casa do outro. Eu pregava para um, eu pregava para outro. E muitos se rendendo. Dependentes químicos sendo libertos. Alcoólatras sendo libertos. Através da minha vida. Aqueles que diziam, mas você vai ser pastor? Usaram até um termo pejorativo, né? Esse ceguinho aí vai ser pastor? Eu sou, pela vocação divina, ainda sair para um lugar distante, difícil, expressões linguísticas diferentes, cultura diferente, alimentação tudo diferente. E lá, eu pude ser tremendamente usado
e vidas e mais vidas sendo libertas, transformadas, curadas e salvas pelo poder do Espírito que em mim habita, não por mim, não por mim. Qual é a sua motivação hoje? A sua motivação é ver uma alma sendo livre de ser levada à condenação, ao inferno, ao lago de fogo. Essa tem que ser a sua motivação, a sua alegria. Não importa as limitações que você enfrenta aqui, na terra. Ele te chama, Ele te vocaciona, Ele te impulsa. O Espírito, o poder no grego é dínamos, dinamite, explosão. Queridos, o Espírito quer explodir dentro de você. Ele quer explodir. Pô! Aleluia. E você começar a sair, a andar nas ruas. Eu pregava na Praça 7 quando eu estava aqui, pregava na Praça da Estação, pregava, eu amava isso, era a minha vida, e às vezes fazia fila enorme, querendo oração, sol quente, às vezes eu ficava rouco só de orar, mas aquilo para mim não tinha alegria maior, e eu saía dali regozijando e dizendo, oh glória, aleluia, e vidas se aceitavam, diziam, eu aceito, eu quero, eu me arrependo, aleluia. Esta é a motivação, querido. Não é satisfação própria, não é alegria para você, é saber que vidas foi liberta. Eu não me deti na limitação visual, eu não me deti nisso, porque eu sei que Ele usa e usou, usará. E Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele te chama. A motivação desses discípulos aqui, querido, era exatamente ver as vidas sendo resgatadas, libertas, salvas. Eles chegam lá no fim, lá embaixo, acho que é o versículo 20, eles falam, nós estamos alegres, estamos contentes, porque os demônios saíam, os demônios corriam, as pessoas se rendiam, se dobravam ao Evangelho, aleluia. Esta é a motivação. É isso que tem que motivar você, durante a sua jornada cristã. É isso que tem que motivar você. Tinha muitas outras coisas para a gente explorar, mas não dá. Nós temos que também respeitar o tempo. A Bíblia fala que o espírito do profeta seja sujeito ao profeta. Mas ele quer enviar você. Pastor, mas eu não quero ir para a África. Não, quem falou que ele vai te enviar para a África? Ele pode te enviar ali, numa casa. Ele pode te enviar ali numa casa. Eu lá, querido irmã Sulima, eu lá incomodado, e de repente eu saí e fui numa casa. Eu cheguei numa casa, a pessoa disse, graças a Deus. O que é isso? Pastor, o senhor veio. Eu estava pedindo a Deus para mandar alguém. O senhor veio. Foi, mas o que foi? É o meu filho. Está assim, assim, assim. E eu disse, vamos orar. Orei. Preguei, evangelizei. O meninozinho foi liberto, curado. E a família se rendeu aos pés de Cristo. Só isso, mais nada. Você pode ser também usado assim. Deixa Ele te enviar a uma casa, a uma família, a um bairro. Deixa Ele te enviar. Este salão aqui, meu irmão, não vai comportar ninguém. Não vai aguentar. Ou vai ter que quebrar tudo aí, ou vai ter que sair daqui. Se você deixasse ser dessa maneira usado, e deixar ser ventre
espiritual para gerar vida, e se isso for a sua motivação, não vai caber. Não vai caber. Amém? Não vai caber. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Vamos clamar a Ele. Vamos clamar. Será que essa palavra falou contigo? Será que essa palavra testificou no seu coração? Nós temos que sair, queridos. Me perdoe, pastor Hernani. Me perdoe, amados. Mas nós temos que sair da zona de conforto, queridos. Nós temos que sair. Eu não posso, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não interessa. Vidas precisam ser libertas, salvas. Aleluia. E Ele conta contigo. Ele conta com esta igreja. Então comece a orar agora, queridos. Fale com Ele. Fale com Ele nesse momento. Abra o seu coração. Abra os seus lábios. Se derreta diante dEle, igreja. Se derreta diante dEle. Olha, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Fique na liberdade do Espírito. Aqui tem liberdade, porque aqui tem o Espírito. Aqui age o Espírito. Mas se você quer também se arrepender, por muitas vezes você ficar preso a barreiras, a limitações humanas, diga para Ele, seja sincero nesta noite. Rasga o seu coração. Rasga. Como diz aquele louvor, eu me rasgo por inteiro. Rasga nesta noite por inteiro. Rasga. Rasga a alma. Rasga o coração e diz, eis-me aqui. Eu quero ser ventre para gerar vidas para o teu reino. Aleluia. Pai querido e Pai eterno, eu quero rogar a Ti nesta noite, meu Pai, para que o poder do Teu Espírito seja derramado neste lugar. Pai querido, que estas vidas recebam esse poder. Pai querido, que estas vidas, que cada um que está aqui nesta noite, cada um que saiu dos seus lares, Pai querido, aqueles que estão também ouvindo pela internet, que estão em casa e que ouvirão posteriormente, Pai querido, que esta palavra toque no coração, toque na alma de cada um deles, que eles recebam, Pai eterno, Pai querido, a unção vindo do Teu trono, Pai querido, que eles possam fazer morrer, oh Pai querido, Rei Uzias, que eles possam, Pai, quebrar todas as limitações, todas as barreiras nesta noite, e que eles se rendam aos Teus pés, e possam dizer, eis-me aqui, aleluia. Pai querido, que o Teu Espírito se move nesta noite, aleluia. Ribalabanto, rica na mancho, rica la bahas. Remancho, rica la bahas. Rebrefas. Onde é que tu te, Pai? Aleluia. O Espírito move, igreja. Ele move aqui neste lugar. Ele espera um quebrantamento do seu coração. Vidas estão morrendo, vidas estão se perdendo. Pessoas indo para a condenação. E muitas vezes nós estamos sossegados, sentados, felizes, quando nós poderíamos estar pregando, fazendo missões no trabalho, na escola, na rua, no bairro, seja onde for. Pai querido, mais uma vez eu peço a Ti, Pai, que as nossas vidas sejam impactadas nessa noite, seja transformada,
e que o Espírito que se apossou de Davi, que o Espírito que se apossou de Sansão, se apodere de nós, se apodere de mim, se apodere desta igreja, destas vidas, meu Pai, e nos impele, e venha nos dinamitar, para que possamos, Pai querido, anunciar a palavra da salvação, o arrependimento do reino, Pai querido. Por isso nós oramos, por isso eu oro a Ti, e clamo nesta noite, para que esta unção seja derramada sobre este povo, sobre esta igreja, e que nós todos que estamos aqui como igreja, possamos dizer para Ti: eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Teu Filho amado, o Messias, Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos, aleluia, amém e amém, aleluia. Pastor Hernani, obrigado pelo convite, a oportunidade, obrigado igreja, forte abraço.